Bom, pessoal, então, dando continuidade, vamos resolver o que vocês haviam solicitado. Vamos pensar aqui. Essa daqui é a questão 8 da página 35. Tá? Então, as letras B, C e D. Tá? Então, como é que a gente vai resolver isso? Eu botei aí, eu já comparei mais ou menos as igualdades em função dos ângulos que a gente conhece, né? Então, no caso aqui, vamos começar pela B e C e depois trabalhar a D, que ela é um pouquinho mais chatinha de se trabalhar, tá? Mas o que a gente tem aqui? Na letra B, este ângulo aqui é igual a este, concorda? Porque eles são alternos externos. E os alternos externos são iguais. Olha só o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que 3x menos 100 é a mesma coisa que x mais 20. Então, imagina o seguinte, imagina lá na nossa balança de pratos, quando a gente tinha lá os pesos. Então, eu dizia que eu tinha 3 pesos, menos 100, imagina que a gente conseguisse tirar 100 do peso, era igual a um único peso no outro lado, mais 20. Então, se eu tirar um peso de cada, o que sobra? Nesse caso aqui, sobram 2 pesos, menos 100, que é igual a 20. Olha só, se 2 pesos, 2 vezes alguma coisa, menos 100 é igual a 20, vocês concordam que duas dessas coisas vale 120? Por quê? Porque aqui eu tinha duas coisas, tirei 100. Então, digamos que fosse dinheiro. Eu tinha uma certa quantidade duas vezes e tirei 100 reais. Me restou 20. Então, quer dizer, se eu deixasse os 100 reais, aquele meu todo ali era 120. E se 2x é 120, quanto que é um único x? 60. E assim eu descubro que o meu x vale 60 graus. E como o enunciado ali me pede o valor de x e de y em cada caso, essa seria a minha resposta. Então, se eu quisesse saber qual era o valor do ângulo, este ângulo aqui é x mais 20. Logo, 60 mais 20, este ângulo aqui é 80. Esse daqui tem que dar 80 também. Então, 3 vezes 60 é 180. Menos 100, 80. Então, está correto o nosso raciocínio. Vamos usar a mesma lógica para esse daqui. 2 de uma coisa menos 170 vale igual a uma coisa menos 35. O que quer dizer isso? Que uma única coisa menos 170 vale menos 35. Então, se eu tinha algo aqui e eu tirei 170 e ele ficou 135, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que eu tinha 135. Ah, professor, mas por que 135? Olha só, se eu pegar 135 e tirar 170, vocês já aprenderam lá nos números inteiros, né, que quando a gente tira um valor menor do que a gente tem, a gente fica ainda devendo. E se eu fizer 135 menos 170, eu ainda continuarei devendo 35. Então, meu y aqui vale 135. Ok? Então, essas seriam as respostas do item B. No meu item C, o que eu tenho? Eu tenho que o triplo de um número menos 90 é igual ao número mais 20. Então, quer dizer, se o triplo menos 90 é igual ao número mais 20, o dobro menos 90 vale 20. Ou seja, eu tinha um número que eu dobrei ele, tirei 90, sobrou 20. Então, quanto que é o dobro desse número? Se eu tirei 90 aqui, quer dizer a mesma coisa que eu somar 90 aqui. Então, ele é 110. O dobro de um número menos 90 é 20. Se o dobro for 110, 110 menos 90 dá o 20 de vocês. E se o dobro de um número é 110, quanto que vale esse número? A metade de 110. 55 graus. E eu descubro que o meu ângulo aqui vale 55 graus. Meu x, perdão. Já nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho que o quádruplo de um número menos 45 vale o dobro dele mais 15. Então, eu sei que o dobro desse mesmo número,
menos 45 vale 15. Qual é o número que subtraído 45 dá 15? O número que subtraído dá 15 é o 60. Então, agora o que eu sei? Eu sei que o dobro de um número é 60. Qual é este número? 30 graus. E assim eu chego na resposta da minha letra C. E agora vamos para a letra D, que é a mais chatinha, porque ele não trabalha assim com muita informação. Mas o que ele me trabalha? Ele diz o seguinte: aqui são ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então eu posso dizer que 2x mais y é igual a 3y. Então vamos pensar aqui, vamos usar a mesma lógica que a gente usou aqui. Se 2x mais y é igual a 3y, se eu tirar um y daqui, vai sobrar o quê? Que 2x é igual a 2y. O que eu estou dizendo para você? Estou dizendo que o dobro de um número é igual ao dobro de outro número. Então esses números são iguais. E se esses números são iguais, eu posso fazer o quê? Onde eu tiver y, eu posso botar x, e onde eu tiver x, eu posso botar y. Então eu vou fazer o quê? Eu vou manter tudo x aqui nessa outra expressão aqui. Por quê? Lembra lá que a gente estudou que ângulos correspondentes são iguais? Então eu estou dizendo que este ângulo aqui é igual a este daqui. Certo? Então é correto dizer que aqui também vale 2y mais 4x. E olha como isso aqui é um ângulo de meia-lua. E o ângulo de meia-lua a gente viu que vale 180, né? Então quer dizer que esses dois ângulos aqui são suplementares. Então quer dizer que 2x mais y mais 2y mais 4x vale 180. Usando a mesma regra, se eu sei que o x vale igual a y, então eu posso dizer que isso daqui pode ser também 2x mais o x mais 2x mais 4x. E tudo isso vale 180. Quantos x eu tenho ali? Eu tenho 4, 6, 7, eu tenho 9x. Eu sei que o nônuplo de um número é 180. Então, quanto que vale esse número? 20, que é o 180 dividido por 9. Então, eu descubro que o meu x vale 20 graus. E, por coincidência, o y também, já que o x e o y são iguais. E com isso, a gente deixa resolvida toda a questão 8 da página 35. Certo? Então, isso daqui sempre ter essa atenção. Aqui, como eu falei para vocês na aula, já é o começo de equações algébricas. Né? Então, a gente já tem que começar a ficar ligado aqui nesses conceitos, de que o dobro de um número mais tanto é igual ao número menos tanto, e a gente faz essas operações inversas. Ok? Então, uma outra dúvida era na página 35 também, a questão 9. Eu vou apagar esse daqui. Eu já vou preparar a questão 9 para vocês. Colocar aqui na tela. O que ele dizia na questão 9? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, nós temos duas retas. Sempre bom ilustrar. Fica mais fácil de entender. Então, eu tenho duas retas paralelas. Cortadas por uma transversal. Determinam dois ângulos colaterais externos, ou seja, eles estão no mesmo lado externamente. Então, quer dizer que do mesmo lado e pelo lado de fora. Então, eu estou falando que é esse daqui e esse daqui. Ou este com este, tanto faz, tá? O que ele me disse? Ele me deu as medidas desses ângulos. Estes ângulos valem... Vamos diminuir aqui a letra para ficar mais fácil. Um vale 8y mais 40. Eu vou botar esse ângulo aqui embaixo, porque é o maior ângulo. E o outro vale 5y mais 10. O outro vale 5y mais 10.
Por que eu sabia que esse era o maior? Porque esse é 8 vezes um número mais 40. Esse daqui é 5 vezes um número mais 10. Então, com certeza, esse é menor do que esse. Tá? Mas o y é o mesmo, tá? A medida do ângulo, que é essa composição aqui, é que são diferentes. O que a gente sabe sobre esses ângulos? A gente sabe que esses ângulos são suplementares. Ou seja, por quê? Porque este ângulo aqui é o mesmo daqui. Então, eu posso dizer que este mais esse dá 180. Ou seja, 5 mais 10 mais 8y mais 40 vale 180. Vou ampliar esse campo aqui. E agora, o que eu posso fazer? Pense que esse y aí, essas letras, são sempre pesos. Quantos pesos iguais eu tenho? 5 com 8, eu tenho 13, correto? 13y, 40 mais 10 são 50. Então, eu tenho um número que somado a 50 dá 180. Que número é esse? 13y vale, então, 130. Né? Porque isso tudo aqui mais 50 é igual a 180. Então, se eu tirar o 50 daqui, eu tenho que tirar 50 daqui também. E daí eu digo que o 13y é 130. Agora, o que eu sei? Eu sei que 13 vezes um número dá 130. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. 130 dividido por 13 dá 10. E meu y vale 10. Qual foi a pergunta dele? O valor de y? Não. Ele perguntou qual é a medida de cada um desses ângulos. Então eu posso afirmar que este ângulo aqui é 5 vezes 10, 50. 50 mais 10, 60 graus. E que esse ângulo aqui é 8 vezes 10, 80, mais 40, 120 graus. Certo? Então, essa aí seria a questão 9 da página 35. Além disso, pediram também a questão 10 da página 35. Vamos fazer então. Deixa eu só apagar isso daqui, espero que tenha ficado claro. Tá? Na dúvida, releiam, vejam novamente o vídeo, tentem entender cada processo que eu fiz, e se mesmo assim a dúvida permanecer, basta perguntar, e se você não for meu aluno, basta colocar a dúvida aqui no campo de comentários, que assim que eu puder eu respondo para vocês, ok? Então na questão 10 vocês tinham isso, na figura, e essas são retas paralelas, então aquela regra para a gente saber que os ângulos correspondentes, alternos, eles são iguais e as retas têm que ser paralelas, tá? Calcule os valores de A, B, C e D. Então vamos lá, olha só. Vamos pensar primeiro nessa reta U aqui, tá? Então, o meu C e o meu 40 aqui, o que eles são? Eles são alternos internos, né? Um à direita, o outro à esquerda, e os dois por baixo. E os alternos internos, eles são iguais. Então é correto dizer que o meu C vale 40 graus. Certo? Então vamos lá. Outra informação que eu também sei fazendo isso é que, olha aqui, o meu A e o 70 também não são alternos internos, já que eles estão nessa reta T aqui. Então, o meu A também vale 70 graus. Eu já descobri que o meu C aqui vale 40. Então, quanto que vale o meu D se o C vale 40? Lembra que eles são suplementares, então a soma deles dá 180 graus. Se o meu C vale 40, quanto que falta para 180? 140 graus. Agora só nos resta o B. O B a gente pode fazer de duas maneiras. Uma delas é pensar que aqui é um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. A gente já sabe o valor de A, já sabe o 40, falta apenas o B. E a outra regra que também serve é pensarmos num triângulo, e a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então aqui o que a gente tem que fazer? Vamos montar uma equaçãozinha, que A mais B mais 40 vale 180 graus. O A a gente já descobriu que vale 70. O B eu quero saber. O 40 eu tenho.
Tudo isso dá 180. Quanto que é 70 mais 40? 70 mais 40, 110 graus. Então, eu sei que B mais 110 graus valem 180 graus. Certo? Então, quanto que vale o meu B? Meu B vale 70 graus. E assim a gente achou A, B, C e D. Então, vou botar aqui que o B vale 70 graus. E com isso a gente tem mais uma questão resolvida. Então, em seguida já damos continuidade. Até depois, então.